É uma doença do início da história da humanidade. É uma doença que ainda é muito importante, né? O que a gente vê vermelho aí são os países mais afetados, né? E ela causa muito estrago, principalmente no continente africano e no continente asiático, né? Matando muita gente todo ano. No Brasil a gente tem um controle hoje muito bom, frente ao que a gente viveu até os anos 80, início dos anos 90, mas o panorama mudou, e é sobre isso que a gente vai falar. Pode passar. É uma doença que didaticamente a gente costuma dividir em alguns ciclos de transmissão, mas na verdade isso ocorre tudo ao mesmo tempo, né, podendo envolver qualquer mamífero. E a gente tem o ciclo clássico na área urbana, que está embaixo aí na imagem, envolvendo o cão e o gato. Esse é um ciclo que ele é muito controlado no Brasil atualmente, exceto em algumas regiões do Nordeste, algumas regiões de fronteira com outros países latino-americanos. O ciclo rural, que envolve geralmente o morcego hematófago, fazendo uso daqueles animais de produção para sua alimentação. O ciclo silvestre, esse ciclo silvestre, ele vem ganhando importância, até por ser difícil você controlar a raiva em animais silvestres, e ele tem uma importância especial também no Nordeste do Brasil, envolvendo o cachorro do mato e envolvendo também os saguis. E o morcego, que torna predominante a partir dos anos 90, início dos anos 2000, transmitindo aí para todo mundo, para o cachorro, para o gato, para os animais de produção, para os animais silvestres, inclusive na área urbana. A raiva, a gente falando rapidamente, a gente vai contrair ela a partir da mordedura de um animal infectado e no seu período de transmissibilidade, ou da arranhadura, especialmente em gatos. O gato lambe lá a sua pata, as suas unhas, transfere o vírus para ali e ao arranhar ele vai transmitir para a gente. E existem diferentes variantes do vírus, não é um tipo de vírus só. As variantes 1 e 2, que são as variantes comuns nos cães, elas estão praticamente erradicadas no Brasil. Ocorrem muito pontualmente no Nordeste e em regiões de fronteira. Por que em regiões de fronteira? Porque países, principalmente como a Bolívia, não têm um controle efetivo da raiva. E os animais atravessam para o Brasil, ninguém vai pedir passaporte, nem nenhum documento, eles atravessam positivos para cá e transmitem. Isso vem acontecendo com alguma frequência na região centro-oeste do Brasil. O que a gente tem de mais importante hoje é a variante 3, que é a variante do desmodos rotundos, do morcego hematófago. Quando eu falo que ela é do morcego, é porque originalmente ela foi encontrada no morcego, mas ela pode afetar qualquer animal, inclusive a gente. Então, não é espécie específico, ela é mais característica daquele animal, mas quase todos os animais positivos para a raiva, quase todas as pessoas que vêm morrendo de raiva no Brasil atualmente, estão relacionadas com a variante número 3. E como eu falei, no Nordeste tem muita importância um ciclo envolvendo o sagui, esse ciclo é um ciclo que se restringe a algumas regiões, como Rio Grande do Norte, Ceará, e os animais têm uma raiva agressiva, como aquela raiva tradicional que todo mundo tem em mente, que o cachorro fica bravo, sai mordendo todo mundo. Eu vou falar um pouco sobre a diferença daqui a pouco em relação ao morcego. Então, naquela região é muito importante, mas a gente não pode achar que é só naquela região. A gente tem hoje saguis vivendo em toda a área urbana praticamente do Brasil. Eles foram introduzidos em outras regiões, eles são nativos do Nordeste, essa imagem aqui na Praça do Rink, em Niterói, e eles estão espalhados por aí. Inclusive, a gente identificou, em 2019, um caso de raiva no centro de Niterói, um sagui. Foi o primeiro na região sudeste a ser identificado, não é comum, mas isso mostra a relação, era a variante 3, entre os morcegos e esses saguis. E esses saguis estão na nossa casa, estão nas nossas praças, e as pessoas inadvertidamente estão alimentando esses saguis, correndo o risco de serem mordidas e contraírem raiva.
para a gente ter uma ideia, aquele ponto que está marcado ali é o local onde teve esse caso de raiva. É no centro de Niterói, atrás, para quem conhece a cidade, atrás do Niterói Shopping. Não é uma área verde, não é uma área com fragmento de mata, não é perto de nenhuma unidade de conservação, é no centro da cidade. Porque esses saguis andam pelos fios, andam pelas árvores e entram nas casas das pessoas. Está passando. O som dele é só instrumental, é um vídeo que a gente fez da parte educativa, por que não deve tocar os saguis, né? A gente divulga isso ali nas mídias, nas redes sociais, né? Eles podem morder, a gente pode transmitir doença para esses animais, existe uma proximidade genética muito grande, todos somos primatas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e trabalhar essa questão educacional com a população, porque é muito comum alimentar esses animais. A nossa herpes, se pega numa população desses animais, extermina praticamente todos eles. Como eu falei também, existe um ciclo importante envolvendo tanto a raposa do Nordeste, a Calopex vetulus, quanto o Cedros jontus, que é o cachorro do mato. Na imagem lá de cima à esquerda, a gente vê que a raposinha está inclusive de coleira, né? É comum nas áreas rurais do Nordeste ter esses animais como pet, né? Mas principalmente a grande maioria dos casos envolve o cachorro do mato, que muita gente chama também de raposinha, né? Então gera uma confusão. Então a gente teve recentemente, né, 1 ou 2 anos atrás, uma idosa que morreu de raiva, né, em João Pessoa, na Paraíba, porque ela foi mordida por uma raposa dessa, por um Cedros jontus. Ela teve o braço amputado e não perceberam a importância de fazer a sorovacinação contra a raiva, né? E aí ela se curou da lesão e morreu de raiva, né? E ali mais um exemplo, no Maranhão, né, uma criança foi mordida por uma raposa, é do dia a dia deles, aqueles animais, não se preocuparam, sequer procurou o serviço de saúde, e quando ele foi fazer uma vacina, né, uma criança, logo após a vacina ele começou a apresentar alguns sintomas neurológicos, pensaram que era o efeito adverso da vacina, e na verdade era o vírus da raiva já atuando. E morcego é importante a gente saber que todo morcego, toda espécie de morcego pode transmitir raiva. Não é só o hematófago. Existe muito no senso comum, do conhecimento popular, aquela história que só o morcego hematófago transmite raiva. Não é real, né? O morcego hematófago transmite raiva e ele tem essa característica de se alimentar nos animais e nas pessoas, mas os outros morcegos também. Até porque o morcego hematófago ele vive mais afastado da gente. Ele não gosta de viver próximo ao humano. Então ele está sempre numa gruta, numa casa abandonada. Não é igual um morcego insetívoro que vai colonizar o nosso forro, né? Não é igual um morcego frugívoro que a gente vai estar caminhando no calçadão de Caraí e ele vai estar dando rasante na nossa cabeça, né? Então todos são importantes, né? E um morcego insetívoro, um morcego frugívoro, ele não vai te atacar para se alimentar, mas você pode esbarrar nele, você pode tentar pegar nele, né? O seu cachorro pode tentar pegar, o seu gato, e aí o problema vai estar feito. Então essas são as 3 espécies de morcegos hematófagos. A única que tem importância para a gente na raiva é o Desmodus rotundus, que é o primeiro. O Diflecaudato, Diemus iungi, são morcegos que se alimentam de sangue de aves, né? Recentemente, né, o Diemus iungi apareceu aí com restos de sangue humano no seu conteúdo gástrico, numa pesquisa, né, o que pode ser um indicativo de adaptação frente à pressão ambiental, diminuição da quantidade de aves, mas o que nos importa mais é o Desmodus rotundus, que não é comum em área urbana, o que não significa que não aconteça, né? Em Niterói a gente tem espoliação de pessoa, né, pontualmente, né, aconteceu nos últimos 10 anos 2 vezes, em área urbana, mas não é comum. Aí, para ter um exemplo, né, os morcegos não hematófagos positivos para raiva na cidade do Rio de Janeiro em 2019. Então são não hematófagos que foram para o laboratório e estavam positivos para raiva, distribuídos por todo o município do Rio. Próximo.
E Niterói também, né? A gente tem ali com uma concentração na região Praias da Bahia, na região norte, mas a gente vem encontrando aí também morcegos positivos para raiva. Então a gente tem que manter a vigilância, porque esses morcegos podem ter contato com cão, com gato, seja doméstico, seja de rua, seja um animal comunitário, e mesmo com a gente. E a gente identificou em 2018 um surto de raiva em morcego hematófago no bairro de São Francisco. Foram três morcegos que a gente identificou, fora aqueles que a gente não identificou, porque estavam na mata, não apareceram para a gente, numa área de 500 metros, em linha reta, todos da mesma espécie, no intervalo de tempo de 21 dias. Então a gente fez uma sensibilização com os veterinários na época daquele bairro, aquele limite, aquele perímetro que vocês estão vendo ali, retangulares, e esse outro com formato irregular embaixo, foram áreas que a gente fez de reforço vacinal em cães e gatos, mas mostrando que na área urbana pode acontecer. Também recentemente, se não me falha a memória, em 2019, um menino em Angra dos Reis brincou com um morcego que estava no chão, achando que ele estava morto, ou sei lá o que. O morcego mordeu ele, contraiu raiva e morreu. Esse ano a gente já teve 4 casos em Minas, de indígenas que foram mordidos por morcego e morreram, e agora recentemente um caso no Distrito Federal. Então esse ano já foram 5 casos, todos por morcego. Bom, o grande medo do serviço de saúde é o que a gente chama de spillover, passar a variante 3 do morcego para o cão e gato doméstico, e desse cão e gato doméstico que está dentro da nossa casa chegar no humano. E isso vem acontecendo. E a gente se preocupa especialmente com a população de gatos, que historicamente tem um percentual de vacinação contra a raiva muito menor do que a população de cães. Você tem 5 gatos, você pega o primeiro, os outros 4 subiram no telhado e acabou. Então, nos preocupa muito mais. E em 2017, a dona de um pet shop em Recife encontrou um gatinho, um filhote na rua, pegou para cuidar, foi arranhada, contraiu raiva e morreu. Então, variante qual? Variante 3. Spillover, passou do morcego para o gato, passou do gato para aquela pessoa. Esse vídeo também não tem som, mas ele mostra a agilidade que o gato tem para pegar um morcego em voo. O morcego está voando, o gato está atrás dele, e agora nessa volta ele vai pular e pegar. Então o morcego não precisa estar doente no chão, o gato pula e pega ele. Então, além dele ter a cobertura vacinal mais baixa, o gato pula e pega. Diferente do cachorro, possivelmente não vai fazer isso. A gente fez um levantamento aqui pelo Centro de Controle Zoológico de Niterói, por que as pessoas se incomodam com o morcego, por que o morcego causa transtorno, e a grande maioria diz respeito à presença de morcego no forro, e aí, de modo geral, são morcegos insetívoros, aqueles morcegos pequenininhos, que a população relata geralmente como filhotes, na verdade eles são pequenos, e também os morcegos entrando no imóvel, final de tarde, aí pode ser o insetívoro, pode ser o frugívoro atrás de fruta, eles entram, vão na varanda e sobrevoam a gente, parece que vão bater na gente. Esses são os principais motivos. Aí a gente fez um vídeo também, educativo, esses vídeos têm em torno de 1 minuto, falando sobre o que fazer quando a gente encontra um morcego no chão. Alguns anos atrás, uma criança encontrou um morcego numa escola, um morcego doente, e as crianças ficaram tentando cuidar do morcego. Várias crianças tiveram contato com o morcego, até que chegou no professor de biologia e falou: para tudo. Mandou o morcego para diagnóstico, o morcego tinha raiva. Então as crianças tiveram que fazer soro vacinação, a gente sabe que o soro oferece risco. Então a gente tem que ter esse cuidado também de sensibilizar as pessoas para o que fazer. Também um vídeo só com música instrumental para focar na percepção do que está escrito. Então orientar, não colocar a mão, coloca uma caixa em cima, coloca um balde
e aciona a unidade de saúde. E os morcegos, eles se adaptaram muito bem à vida na área urbana, né? Os morcegos frugívoros são atraídos pelas frutas, né? Das árvores, até das casas das pessoas. Mas frutas que a gente não come, como a amêndoa da praia, né? Eles adoram aquilo. A gente oferece abrigo para eles também, né? Então eles passam a maior parte do tempo deles nesses chamados abrigos diurnos, que pode ser uma simples folha de palmeira. Ele vai passar o dia inteiro dele ali pendurado. A gente imagina um local totalmente escuro, uma caverna. Não, essa foto é aqui de Niterói. De novo, uma colônia de morcego na folha de palmeira, né? E às vezes a pessoa vê e se incomoda, aciona o centro de controle de zoonoses. Esses morcegos à noite vão começar a voar ali no entorno para procurar fruta, né? Coco de árvore, essas árvores que apresentam esse defeito, os morcegos entram ali e vão colonizar ali dentro. Próximo. Porões abandonados, locais escuros também. Nesse caso aí, morcego hematófago, né? Local onde não tem a presença humana comum, porque eles têm aversão à presença humana. Mais uma vez, porão, né? Aí mostrando o efeito numa casa pouco usada, numa casa abandonada, da colonização do forro por morcego, né? A principal identificação são as fezes no chão, que a gente não deve varrer, a gente deve fazer uma limpeza úmida por conta dos esporos de fungos que podem ocorrer ali. Aqui, mais uma vez, numa unidade hospitalar de Niterói, que tinha uma ala abandonada, os morcegos ali em cima, né? Construções abandonadas, aí nesses casos sim o hematófago pode estar colonizando. E um fato muito interessante, né, que são os abrigos noturnos. À noite o morcego sai para se alimentar, né? Os morcegos frugívoros, eles têm a característica de pegar a fruta e pousar em alguma árvore para comer, em algum local para comer, né? É o chamado abrigo digestório ou abrigo noturno. Ele não mora ali, ele só vai ali para comer, e aí ele vai jogar fora o caroço da fruta. Então aquela árvore ali, por exemplo, ela não é uma amendoeira, mas embaixo dela estava cheio de amêndoas, porque é um abrigo noturno. O morcego vai lá só para comer. Ele come, faz cocô ali, joga o caroço de amêndoa e vai embora, né? E do lado de dentro daquela casa, um cachorro amanheceu com o morcego morto do lado, na caminha dele, ou seja, ele brincou com o morceguinho à noite, o morceguinho estava com raiva. Então o cachorro teve que ficar em observação, teve que ser revacinado, e foi aí que a gente identificou aquele surto que eu mostrei de 2018 em São Francisco. Existem algumas estratégias, alguns produtos supostamente para controlar esses morcegos em área urbana, né, como espuma, iluminação. A gente vê muito falar sobre iluminação na internet, mas não dá muito resultado, né? A prova está aí, né? Uma lâmpada fortíssima e uma colônia de morcegos do lado, eles se acostumam com a luz. Isso aí eu nunca vi ninguém falar que deu resultado, que é um repelente eletrônico que serve para morcego, rato, mosquito e outras coisas mais. Não conheço ninguém que tenha tido sucesso. O que dá certo mesmo é você eliminar os locais que o morcego entra, por exemplo, na sua casa, entra no seu forro. Esse caso aí, uma escola em Paraty, alguns anos atrás, né, que as salas de aulas amanheciam diariamente cheias de fezes, a gente destelhou, né, toda a escola, e aí os morcegos foram embora e a gente fechou todas as entradas, né? Então a gente destelhou, pegou alguns morcegos para possível diagnóstico de raiva, fechou tudo e aí acabou o problema, né? E também uma forma de controle no caso do hematófago é a gente fazer a capturar aquele morcego, né? A gente passa uma substância anticoagulante nele, ele vai voltar para a colônia, né? E lá ele vai passar essa substância para outros morcegos e eles vão morrer. Isso só pode ser feito pelo poder público, né, pelo Centro de Controle de Zoonoses, pelas secretarias de Meio Ambiente e Agricultura. E também é importante a gente monitorar as cavernas, né, nas áreas urbanas onde pode ter morcego hematófago. Educação e saúde, né, deve ser a base disso tudo, né, tanto educação continuada para médico veterinário identificar possíveis casos, quanto os outros profissionais de saúde,
né, de saúde humana, quanto para a população em geral. E a gente tem ainda a figura do cachorro e gato doméstico, que é aquele que tem mais contato com a gente e que pode contrair raiva, principalmente a partir do morcego, porque a raiva circulando entre cães e gatos não é mais comum hoje em dia aqui no Sudeste. Né? Mas, por exemplo, aqui em Niterói, volta e meia, a gente passa por isso, né? Morcegos atacando cães. Cada pontinho daquele ali foi um caso de um cachorro, né, atacado por um morcego, né, ano retrasado no bairro Peixoto, em Niterói. Na verdade, foi muito mais do que aquilo, né? Aquilo ali eram dados parciais, foram 13 animais. Período de incubação, aquele período desde o momento em que o morcego ou qualquer animal infectado morde o outro e vai aparecer o sintoma. Isso é muito variável, a gente não deve ter muito isso como referência, né? Na gente, em torno de 1 mês e meio, às vezes são 20 dias, às vezes são 6 meses, né? Cães, gatos, em torno de 30, 40 dias, mas isso é muito variável. O que importa, né, para o serviço de saúde é o período de transmissibilidade, que se restringe a cães e gatos. É aquele período em que o animal deve ficar em observação. Né? O Francisco foi mordido ali. Né? Será que aquele animal tinha raiva? Então a gente observa aquele animal por 10 dias, que é o período máximo que aquele animal poderia transmitir raiva. Tá? Por quê? Porque ele transmite raiva 3 a 5 dias antes dele apresentar os seus sintomas, e depois que ele apresenta os sintomas, ele não chega a 10 dias, ele vai morrer ali. Por isso a gente observa exclusivamente cão e gato, isso não serve para nenhuma outra espécie animal, por 10 dias. E o que fazer com aquele animal que teve contato com o morcego? Foi mordido, foi espoliado, ou então ele amanheceu com o morcego na sua cama. O que fazer? A grande maioria dos veterinários do serviço privado não sabem o que fazer. Esses animais precisam ser revacinados. Se ele tem um histórico de vacinação anterior, ele precisa tomar mais 2 doses. No próprio domicílio, mas isolado, não é deixar ele em cima da cama da gente, né? O que muitas vezes é difícil. A gente vem acompanhando, a gente tem um formulário, um termo de responsabilidade que o tutor desse animal tem que assinar, e em qualquer alteração de comportamento ele deve informar o Centro de Controle de Zoonoses, e a gente tem que monitorar e refazer essas vacinas. Em 2020, por exemplo, foram 37 animais que foram acompanhados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Ano passado foram somente 2. A vacinação é o grande mote do controle da raiva. Ela começou em 1973, isso é um artigo dos anos 70 que mostra que de 5 casos de raiva, 4 foram transmitidos por cães, era muito importante. Esse gráfico mostra, né, que a raiva transmitida por cães, ela praticamente zera, né, a partir dos anos 2000, né, aí também comparando a taxa de mortalidade de raiva humana e a raiva em cães, aqueles picos ali em azul foram surtos que ocorreram de raiva na fronteira com a Bolívia, que eu falei, e uma a partir de canídeo silvestre, 2 no Maranhão. Então a raiva transmitida por morcego ganha importância. A gente pode ver que a grande maioria dos casos atualmente é transmissão por morcego, né, quando antes era por cachorro. Estou falando em nível de Brasil. Esses são os casos de raiva diagnosticados pela gente, né, em Niterói nos últimos anos, né, foram 13 até o ano passado, sendo 12 em morcego e 1 naquele primata de 2019.